Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Travesti é morta com golpes de machadinha em Patos de Minas. Um suspeito do latrocínio foi identificado e está sendo procurado pela polícia. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Começa o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Produtores rurais participam de encontro para tirar dúvidas sobre o e-social obrigatório. Encontro carismático reúne cerca de 200 participantes em Patos de Minas. Semana deve ser com tempo seco e calor em Patos de Minas e região. Mulheres ainda enfrentam barreiras na hora de ocupar cargos de chefia. Interditada desde janeiro, DR dá início aos trabalhos para recuperar a MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Moradora reclama de sujeira deixada por enchente e problemas causados na rede de esgoto no bairro Jardim Paulistano. Boletim registra 140 novos casos de Covid em Patos de Minas. E a preocupação no pós-carnaval com as infecções sexualmente transmissíveis. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. A Polícia Militar Rodoviária voltou a registrar acidentes neste fim de semana. Na manhã desse domingo, um carro capotou do quilômetro 181 da BR-352 em Patos de Minas. Segundo o condutor, um homem de 21 anos, ele dirigia sentido Lagoa Formosa a Patos de Minas quando cochilou na direção do veículo, que então entrou na contramão de direção e no trevo existente no local e, quando percebeu o erro, se assustou. Ele perdeu o controle da direção e o carro saiu pela esquerda, atingindo a canaleta da pista e em seguida capotou. O carro ficou bastante danificado. O motorista não ficou ferido. Também neste domingo, a Polícia Rodoviária registrou um acidente com pelo menos 3 feridos, desta vez no quilômetro 38 da MG 410 em Presidente Olegário. Segundo o condutor do Voyage, um homem de 33 anos, ele transitava em seu veículo com placas de campo do Goitacazes, Rio de Janeiro, no sentido Presidente Olegário, quando notou um forte impacto do seu lado. Em seguida, ele deu um apagão e acordou com algumas pessoas lhe retirando do interior do veículo. O homem teve apenas ferimentos no rosto e queixava de dores no tornozelo. Ele foi atendido por uma equipe de socorro de uma ambulância da cidade de Presidente Olegário e se negou a deslocar até o atendimento médico. Já o condutor da Doblô, um homem de 25 anos, disse que seguia com seu carro com placas de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, sentido Presidente Olegário até a BR-040, quando o condutor do Voyage teria invadido a faixa de divisão de fluxos da pista e colidiu contra o seu carro, não sendo possível evitar o impacto. No veículo Doblô tinha uma passageira de 24 anos que sofreu apenas ferimentos leves na perna esquerda. O condutor sofreu ferimentos leves no braço e também na perna esquerda. Todas as vítimas com ferimentos leves receberam atendimento médico no local e negaram ser encaminhadas ao hospital. Os veículos e os condutores foram fiscalizados e liberados no local, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Os carros ficaram danificados. Teve início nesta segunda-feira o prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. A Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações. O prazo para declarar está mais curto, vai até 29 de abril. A principal inovação será o recebimento da restituição ou pagamento do imposto por meio de Pix. O sistema instantâneo de pagamentos do Banco Central já estava disponível para outras obrigações tributárias, como o pagamento de impostos por pessoas jurídicas e por micro e pequenas empresas do Simples Nacional. O recurso agora chega às pessoas físicas. Outra mudança importante é a ampliação do acesso à declaração do imposto de renda pré-preenchida, na qual o contribuinte recebe um formulário preenchido e apenas confirma os dados antes de os enviar ao fisco. O programa e-social traz este ano novas exigências para os empreendedores. No caso dos produtores rurais, o sistema é obrigatório desde 2018. E nesta segunda-feira, um encontro para tirar dúvidas sobre a plataforma foi realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais. Nesta quarta fase, o governo passa a exigir as informações de saúde e segurança do trabalho. Desta forma, é necessário programa de controle médico de saúde ocupacional, programa de prevenção de riscos ambientais, laudo técnico das condições ambientais do trabalho e perfil procifográfico previdenciário.
A quarta fase do E-Social são os envios, né, dos programas obrigatórios, que é o PGR, o LTCAT e o PCMSO. Dentro dele, né, com os eventos 2210, 2220 e 2240. O E-Social tornou-se obrigatório também para os produtores rurais. O E-Social é um programa já mais antigo. Então agora, de janeiro para cá, ele tem a obrigatoriedade de adesão do produtor rural. E o Sindicato Rural está procurando esclarecer o produtor rural como fazer essa adesão. O programa com as plataformas informativas e para controle deve ser aderido. Caso contrário, o produtor poderá ter consequência. Foi prorrogada uma nova portaria até dia 31 de dezembro, que os eventos sejam enviados, né, sem multa até esse período. Mas desde janeiro é obrigatório sim a adesão, tendo o CNPJ ativo a partir de um funcionário. Ações como essa visam trazer informações ao produtor rural associado ao sindicato. Essa é mais uma atividade, mais uma finalidade estatutária do sindicato, que é trazer conhecimento para o nosso associado e no produtor rural no geral, né? Não só nosso associado. Pode ficar à vontade e nos procurar aí que a gente orienta, né, como os caminhos que ele deve seguir para usufruir desses benefícios. Queria que tivesse uma adesão melhor, a gente tem uma dificuldade de fazer adesão desses eventos que a gente programa. Gostaria que pedir o produtor rural para participar, porque é uma demanda que a gente acha que tem que ser esclarecida. Ela existe e precisa ser esclarecida para o produtor. Depois do intervalo aqui no News, travesti é morta com golpes de machadinha em Patos de Minas. Um suspeito do latrocínio foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Um corpo foi localizado no final da madrugada desta segunda-feira no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas. O homem foi encontrado seminu, morto em um dos quartos desta casa, que fica em um beco na rua Paraíba, bairro Santa Luzia. Ele teria sido atingido por pelo menos 4 golpes dessa ferramenta, uma picareta. Os golpes atingiram a cabeça do homem. Mas temos aí uma provável arma do crime, pode ser que existam outras situações que levaram ele a vir a falecer, mas temos aí uma arma do crime, ou pelo menos o que a gente entende pela arma do crime nesse primeiro momento. E agora realmente tem que aguardar para a gente conflitar todos esses dados para apontar com certeza se essa arma realmente foi utilizada para cometer esse fato. Ela foi encontrada em um dos cômodos da casa, no quarto, estava deitada. E com um pouco de roupa, estava seminua, e dessa forma que ela foi encontrada. O local seria ocupado por usuários de drogas, que podem ter tido participação no crime. Nós temos já testemunhas que repassaram os dados dos indivíduos que estariam aqui na residência, inclusive as pessoas que poderiam ter realmente atuado e matado a vítima. E a princípio tem resquícios ali de que pessoas estariam consumindo drogas ilícitas aqui no local, e que teriam várias outras pessoas dentro dessa não várias, mas outras pessoas dentro dessa casa, juntamente com a vítima. Um dos autores do fato chegou a ser identificado. Pelo menos um dos autores ele já foi identificado, e agora é localizá-lo, né? E além dos outros que estavam com ele aqui também, que provavelmente tem, ao que a gente tem de entendimento nesse primeiro momento, tenham o que falar para a Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Pois é, sobre este caso, a Polícia Militar fez coletiva na tarde de hoje para dar mais detalhes apurados durante a ocorrência. O nome social e idade da travesti ainda não foram divulgados, porque a família ainda não teria feito o reconhecimento do corpo. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido vítima de uma emboscada. Parte dos materiais roubados já foram encontrados pela Polícia Militar na casa de um dos suspeitos. O autor também foi identificado, inclusive é o morador da residência. A residência é de um parente dele que cedeu para ele. Inclusive, na residência do tio desse autor, nós encontramos o celular da vítima que foi roubado. Inclusive, nós não tratamos apenas de um homicídio, a verdade foi um latrocínio, um roubo aí seguido de morte.
E além disso, nós obtivemos informações através de testemunhas que a vítima estava com quantia vultosa de dinheiro na data de ontem, cerca de R$3.000. E após fazerem uso de entorpecentes, os autores, acreditamos que não seja somente esse, eles reuniram-se e mancomunaram e acabaram por ceifar a vida da vítima, levando aí todos os pertences que estavam com ela, dinheiro, celular. Segundo a polícia, mais pessoas podem estar envolvidas no assassinato. Denúncias anônimas podem ajudar os policiais a fazer a prisão dos suspeitos. Nós estamos aí no encalço dos autores, os autores estão identificados, né? Alguns deles já estão identificados, e nós procuramos aí, dependemos da população. Conclamamos a todos aí a participarem, a ligar no 181, 190, para dar o paradeiro de todos os autores aí, para que a Polícia Militar possa estar efetuando a prisão deles. A polícia também tenta entender se antes de ser morta com golpes de machadinha, a travesti não teria também realizado relações sexuais com o suspeito. Pela cena que nós vimos, nós acreditamos sim que teve alguma relação sexual antes do delito, mas a perícia vai poder aclarar melhor essa situação. Em instantes aqui do News, o Encontro Carismática reúne cerca de 200 participantes em Patos de Minas. Semana deve ser com tempo seco e calor em Patos e região. E mulheres ainda enfrentam barreiras para ocupar cargos de chefia. O encontro da Renovação Carismática com quase 200 participantes foi promovido neste domingo, coordenado pelo grupo de oração Mulheres de Flores e de Aço. Esse era para ser o terceiro encontro das mulheres, mas por causa da pandemia do ano passado, precisou ser cancelado. Aqui estão mulheres que dedicaram todo o seu domingo para estar em oração. Muitas se inspiram em Santa Terezinha. Este grupo de oração nasceu há 7 anos e meio atrás pela devoção de Santa Terezinha da Daliane, que participava do grupo de oração Sal e Luz, e nos apresentou a Santa Terezinha. E de lá para cá foi amor. E desde então nós temos reunido, né, e devoção mesmo a nessa santinha, né, que a gente chama carinhosamente de Tetê, que é a nossa intercessora no céu. Eu creio que o ponto de encontro justamente é a habilidade e a clareza que Santa Terezinha tinha de rezar ao coração de Jesus e transmitir essa forma de rezar ao coração dos homens. As pessoas sentem-se muito tocadas pelos escritos e abrem-se a uma espiritualidade tão profunda com o Nosso Senhor que se encantam pelo caminhar dela. Ao todo foram quase 200 mulheres de várias idades que participaram durante todo esse domingo, esse dia dedicado somente a elas. Elas chegaram às 7 horas da manhã e agora é o encerramento com a missa. Mas teve pregação, adoração, testemunho, muito louvor, alegria e até batismo no Espírito Santo. Para as mulheres, um dia de muita experiência que vai fazer toda a diferença na vida delas. A gente que é católica, apostólica, romana, tem que ter muita fé. Nos dias de hoje, a gente, se não tiver Deus no coração, na vida, não consegue viver. Então é com muita fé. Esse dia é muito especial para nós cristãos. Foi uma experiência muito valiosa. Jesus presente, né, no meio de nós, né? É uma vivência de despedir a mulher velha e viver uma mulher nova, ser maravilhoso. Valeu a pena passar o domingo aqui? Valeu muito, com certeza. Para a organizadora do evento, o domingo dedicado à adoração a Santa Terezinha traz renovo em cada uma dessas mulheres. Esse ano nosso tema é o Senhor renova a minha essência. Então a nossa proposta é que elas saiam daqui renovadas no Senhor, renovadas com as virtudes de Nossa Senhora, com as virtudes de Santa Terezinha, e que a partir disso elas são mulheres novas nos seus trabalhos, mulheres novas nas suas casas, mulheres novas onde estiverem. O período escolhido para a realização do encontro foi perfeito na opinião do celebrante, que finalizou o retiro com a missa dedicada às mulheres. Esse grupo específico escolheu um tempo muito favorável para a oração, que é a Quaresma, um tempo próprio do retiro, de voltar para si, de olhar o coração, ainda mais perto aí do Dia da Mulher, é valorizar a presença dela na família, na sociedade e na igreja, que eu repito, sempre foi respeitado, e há um espaço muito saudável de convívio, onde essas
mulheres intercedem pelas vocações, intercedem pela missão da igreja, intercedem pelas famílias, rezando constantemente. E elas inspiram com as ações, né? Elas promovem o grupo de oração e, claro, né, isso chama a atenção de todas as outras pessoas para se unir em prol de causas sociais, que é defendido aí pelas mulheres de aço, né? A gente fala de mulher porque uma pesquisa divulgada pelo Sebrae Minas mostrou mais uma vez que as mulheres ainda enfrentam enormes desafios quando se fala em mercado de trabalho, né? Ocupar cargos de chefia e liderança, por exemplo, ainda é uma realidade distante. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, este é o tema que você vê na nossa reportagem. Hoje, Esther é estrategista e produtora de conteúdo para o LinkedIn, a rede social dedicada aos contatos profissionais. Se precisar turbinar o currículo lá, ela tem as soluções online e trabalha de casa. A saída para o empreendedorismo veio depois de anos de falta de valorização no mercado de trabalho. O assunto é dolorido para ela e demorou um tempo para conseguir falar disso. A frustração veio pelo fato dela ser mulher. Foi muito difícil para mim e para outras mulheres da equipe, que também tinham outras mulheres da equipe, verem uma pessoa de fora ser trazida por uma liderança feminina, e principalmente ter sido um homem. Eu acho que a gente tem expectativas e a gente tem esse pensamento que outra mulher vai apoiar e vai estar do nosso lado nesse momento, e não foi isso que aconteceu. Então acho que tanto para mim quanto para outras pessoas da equipe foi difícil. Uma pesquisa do Sebrae feita com mais de 2.000 empreendedores mineiros mostrou que 52% das mulheres assumiram ter sofrido algum preconceito só por serem do gênero feminino. A distribuição por setores também não é igualitária. Apenas 31% das mulheres atuam com tecnologia, como a Esther, ou em setores de engenharia e matemática. Esse dado ele pode ser explicado pelo fato de que homens recebem salários maiores do que mulheres para o mesmo cargo e uma mesma função. E isso pode ser considerado um preconceito porque não tem nenhuma outra explicação, para essa diferença a não ser o gênero. Com propriedade no assunto, Esther quer mais clientes mulheres com foco em investir na carreira. A mulher, na verdade, ela tem uma dificuldade maior de entender que ela é capaz, né? Existe realmente um dado que fala que as mulheres, quando elas vão ver uma vaga, elas têm que preencher pelo menos 70%, 80% dos requisitos da vaga para elas terem, pensarem em candidatar uma vaga. Enquanto o homem, às vezes, tem 50 e está candidatando, acredita que vai dar tudo certo. Então, acho que a autoconfiança tem que ser muito trabalhada também na mulher. A temperatura subiu e a semana começa com tempo seco em Patos de Minas e municípios vizinhos. Vamos conferir como é que fica o tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Segundo os dados publicados pelo IMET, não há previsão de chuva para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A terça-feira deve ser com muitas nuvens pela manhã e tarde. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, deve fazer ainda mais calor, com a máxima prevista de 34 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 32 graus. E em Tiros, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 19 e máxima de 33 graus nesta terça-feira. A seguir tem a análise da notícia aqui no News. Interditada desde janeiro, DR dá início aos trabalhos para recuperar a MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Moradora reclama de sujeira deixada por enchente e problemas causados na rede de esgoto no bairro Jardim Paulistano. O DR deu início às obras de recuperação da MGC 354. O trecho entre Patos de Minas e Presidente Olegário está interditado desde janeiro. Como parte do asfalto do acostamento da MGC 354 afundou, o local continua interditado na altura do quilômetro 153 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Devido a isso, prejuízos seguem sendo contabilizados. Desde a interdição, o Gustavo, que trabalha como corretor, teve queda de 40% nos negócios. Esse mês de janeiro e fevereiro caiu uns 40%, 50%, foi pela metade. E acaba que vem as carretas muito pesadas, né? Que o desvio lá ficou bem íngreme e eles costumam passar por esse local aqui. A questão também dos buracos que tem depois do desvio também já tem trabalhado bastante, né? Essa questão dificulta bastante. Eu até vou na parte da manhã e só volto na parte da tarde para mim não ter que transitar muito aqui nessa área.
Quem precisa transitar pelo local com essa situação só tem contabilizado prejuízos. Atrapalhou bastante, que eu mexo com caminhão, então teve o desvio ali para subir, caminhão pesado, não deu conta, então eu mexo com carvão, estava um pouco parado. Sim, teve alguns prejuízos que eu te dar uma volta, e a volta era quase 300 quilômetros, né? Uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais no último dia 24, com um pedido de liminar que determinasse ao governo de Minas Gerais, através do DER, que executasse as obras da pista interditada. Além disso, que providenciasse melhorias no desvio provisório no quilômetro 152 em Presidente Olegário. No final da última semana, as obras no local para recuperação tiveram início pela empreiteira ZAG. Este é um dos trechos da MGC 354 que foi danificado após as fortes chuvas do início deste ano, bem ao lado do primeiro desvio para os motoristas. Nem de um lado, nem do outro, funcionários continuam os trabalhos de recuperação dessa via. Por aqui, encontramos apenas alguns materiais que foram colocados e galhos dos eucaliptos cortados. Já a poucos metros deste primeiro impedimento, o outro local na mesma rodovia que cedeu pelos mesmos motivos, funcionários da empresa responsável atuam na recuperação. Uma máquina remove parte da terra e também os materiais que ficaram neste buraco. Colocam em caminhões que dali saem para descarregar o material no trecho entre os dois desvios. Ainda não há uma data para a conclusão total dos trabalhos. Por meio de nota, o DR informou que toda esta ação de limpeza do local é uma etapa preparatória que obrigatoriamente antecede ao início da recomposição do aterro, que deverá tomar outra proporção a partir da conclusão total do estudo de sondagem, que vai definir as cotas de escavação, que são exatas, para a recuperação do trecho. A expectativa é de que na próxima semana uma parte do estudo de sondagem seja concluído, o que permitirá, segundo o DR, a intensificação dos serviços preliminares e preparatórios do terreno. O andamento dos serviços tem sido possível em função das condições climáticas favoráveis, diz o texto, feito aí pela assessoria de comunicação do DR. Análise da notícia com participação de Gui Boaventura, que está aqui comigo nesta noite de segunda-feira. Boa noite, Gui. Tem muito serviço aí para ser feito, né? Boa noite, Adair. Boa noite, nosso telespectador. Se fosse um trabalho para uma empresa particular, privada, era uma semana. Isso aí estava pronto. Mas não, é um serviço público, cheio de burocracia, aditivo daqui, não sei mais, a possibilidade de não sei do que, e tem que vir a ordem lá do DR, e o DR depende do superintendente, não sei do que, e aí complica tudo. Isso é o nosso serviço público no Brasil, que é sempre emperrado assim, e quem trabalha para o poder público, quem trabalha para a prefeitura, para o Estado, para a União, leva vantagem disso, né? Porque é só burocratizar e esperar para ver as brechas para conseguir aí ter um resultado mais positivo no trabalho prestado. Mas enfim, vamos torcer para que não demore tanto aí esse conserto da MGC 354, essa rodovia é extremamente importante aqui para a nossa região, principalmente mesmo aqui para o Alto Paranaíba, que nós temos uma ligação muito grande, tanto no comércio, quanto na área de saúde, na área de educação. Nós temos uma ligação muito grande com esse setor aqui do estado, com o noroeste do estado, né? Tem gente que vem de longe para estudar aqui, tem gente que sai lá do noroeste, Unai, etc., aquelas redondezas lá, para vir aqui fazer um tratamento, para fazer compras, para usar o comércio de Patos de Minas, e a gente precisa dessa rodovia aí funcionando a pleno vapor, né? Pois é, e aí temos, além dessa rodovia, tem muitas outras que precisam ser verificadas, ou seja, o DR vai ter muito trabalho daqui para frente, agora que temos essa estiagem, né? Nós temos hoje, o estado de Minas tem a maior malha viária do país, não resta a menor dúvida, isso aí já é consagrado. E nós temos um departamento de estrada e rodagem que já foi extremamente eficiente, mas hoje não é mais. Hoje é só o burocrático, é só o escritório do DR que funciona e ele depende de verba, depende de verba para cada projeto, depende das empreiteiras, de negociar com as empreiteiras, de processo licitatório, é um Deus nos acuda. Antigamente era o DR mesmo que fazia,
e ele tinha tudo isso, tinha as máquinas, tinha os engenheiros, tinha o pessoal do chão de fábrica que ia lá e consertava o que precisava ser consertado. E olha, a malha viária do estado de Minas Gerais está um perrengue, está toda destruída pela temporada de chuva que nós passamos aí. E o Estado ainda correndo atrás de assambarcar mais coisas, de buscar mais rodovias federais. Não me dá essa rodovia, vai lá para o presidente da República, me dá essa rodovia aqui que eu quero assumir essa rodovia, não sei porquê, mas enfim, é isso que está sempre acontecendo. Eu não sei aonde nós temos o lucro disso aí, mas enfim, o governo vai atrás e muitas vezes ele consegue, como conseguiu aí colocar 365 nesse leilão que vai acontecer aí no dia, ou pelo menos está previsto para acontecer dia 18, mas espera-se uma liminar da Justiça suspendendo esse leilão. Foi o que resolveram lá o pessoal do Ministério Público Federal lá em Uberlândia, né, que resolveu o Ministério Público lá de Uberlândia, entrou com essa ação na Justiça. Estamos esperando essa liminar aí para ver o que acontece. Até para o Estado. De um assunto você passa para outro, mas tá tudo dentro do bojo do atendimento ao público pelas rodovias. Até porque o Estado precisa ter essa determinação aí de resolver primeiro os problemas que a gente tem, né? O Gui, agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Paulistano relacionada à sujeira que ficou após as águas da enchente do Rio Paranaíba baixarem. A nossa equipe veio até o Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Os moradores acionaram a nossa reportagem para reclamar que esse parque, segundo eles, está um pouco meio desleixado. As pessoas vêm jogando lixo, o mato, as plantas daninhas estão crescendo bastante. Só que depois que teve enchente, que isso aqui ficou tudo inundado, né? Ficou tudo cheio de água, meio que a prefeitura não veio até o local para ver as consequências do problema. Eu vou conversar com uma moradora que ela topou conversar com a gente, mas sem mostrar o rosto, isso porque ela tem medo de represálias. Eu queria que você contasse pra gente as reclamações aqui do bairro. Não, o problema aqui está acontecendo depois da enchente, cresceu demais o mato e tem muita cobra, mas é muita. E a gente está com muito medo. Precisa de uma limpeza, de capinar, mas capinar bem, sabe? Você acha que a prefeitura esqueceu um pouco aqui desse parque depois que inaugurou? Não, é porque eles estavam limpando. Acontece que veio enchente e agora cresceu demais. Depois da enchente que ninguém veio aqui. Que ninguém veio. Eles lavaram inclusive a rua do outro lado, mas aqui no parque não. Aqui tinha que, à noite é muito mau cheiro ali no esgoto, à noite. Precisa de vir com urgência e capinar mesmo. Tô com medo das cobras e escorpião. Sabe? Muito bem. Nós vamos levar então ao pedido dos moradores, dessa senhora aqui também, que conversou com a nossa reportagem, até a assessoria de comunicação da prefeitura, para obter uma resposta quanto à limpeza do local e também esses bueiros que, segundo ela, ainda continuam exalando mau cheiro aqui no bairro para toda a população. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Com relação à limpeza, o mato, a prefeitura ainda não respondeu. Agora a Copasa informou que técnicos da companhia irão até a rua José Dias Vieira, no bairro Jardim Paulistano, nesta terça-feira, amanhã, portanto, para avaliar a situação. Se o problema, de acordo com o texto publicado pela Copasa, se o problema for de responsabilidade da empresa, as providências para a solução serão tomadas de imediato, meu caro Gui Boaventura. Olha, em relação a esse parque ecológico lá do Jardim Paulistano, vamos esquecer esse nome, tá? Não tem nada de parque ecológico, lá nunca foi, lá foi cercada, é uma área que foi denominada de parque ecológico, acho que muito mais para falar, olha, isso aqui vocês não podem ocupar mais, porque já foi objeto de ocupação, de várias ocupações, esse espaço aí. Ali é uma área de inundação, ponto, não tem parque nenhum. Não dá para se construir ali um parque, não se pode construir um parque ali porque, ou pelo menos para abrir para visitação das pessoas, aquilo ali tem que ser considerado muito mais como uma reserva de área inundável. Ponto. Nós não precisamos de ficar dourando a pílula, não se pode invadir, porque se invadir
vai ficar sujeito às enchentes, como já foram várias vezes retiradas famílias dali em época de inundação, tirava, as famílias saíam de lá, depois voltava de novo, aí inundava, tirava as famílias de lá novamente, isso acabou. Por quê? Porque cercaram ali, ponto, está cercado, não pode invadir, e não pode mexer, deixa aquilo ali como área natural, como reserva natural. É só fechar os portões, retirar tudo que está ali de dentro, porque não dá para aproveitar aquilo ali. Aproveita na época da seca, sim, e aí vem a chuva, e aí enche de novo, e aí mais despesa para tratar um lugar que é intratável. Não tem condição de botar aquilo ali, colocar aquilo ali à disposição da população, para a exploração da população. Agora tem que ter cuidados com essa região ali, a prefeitura precisa trabalhar, né? Isso é outra coisa, isso aí precisa ter trato. Aquilo ali é uma coisa pública, tem que ser tratada como uma coisa pública, tem que ter manutenção. Qualquer área pública, ela tem que ter manutenção. Qualquer obra pública, ela tem que ter manutenção. Eu sempre falei isso aqui, Odair, e telespectador, que é o seguinte, no Brasil é assim, nós precisamos de uma quadra de futebol lá no bairro fulano de tal. Vai lá o pessoal do bairro, pede a quadra para o vereador corre lá no prefeito, fazem aquele movimento político em torno de uma quadra, buscam verba de não sei de onde, constroem a quadra. Vão lá, cortam fita, soltam foguete, fazem discurso, e tá aquela coisa que é a maravilha, faz campeonato de futebol, de salão, de qualquer outro tipo de esporte, e adeus. Eles não sabem que uma obra pública, quando inaugura, ela começa uma outra fase, que é a fase de manutenção. Aquilo é patrimônio nosso. E a prefeitura continua com a obrigação de administrar aquilo ali. Continua com a obrigação de manter aquele patrimônio público. Mas não, entrega para a população, e aí a população não tem como tomar conta daquilo ali, logo vândalos aparecem, destroem aquilo ali, a ação do tempo desfigura aquela obra, e aí a gente fica brigando de novo com o prefeito. Olha, a quadra está lá, está caindo, a quadra está esburacada, a quadra está isso, o vento levou a cobertura, sem nenhuma manutenção como obra. Não, aquilo lá nós já fez, mas tem que continuar dando manutenção. Muito bem. O Gui, a gente vai fazer um rápido intervalo, já a gente atualiza os dados da Covid em Patos de Minas. O novo protesto das Forças de Segurança de Minas Gerais está agendado para esta quarta-feira, né? A informação foi confirmada por membros dos Bombeiros e Polícia Civil, Militar e Penal, que reivindicam recomposição salarial maior que os 10,06% propostos pelo governo Zema. Em 2020, o governador fechou acordo com as Forças de Segurança para reajustar os salários em 3 parcelas, sendo 13% no mesmo ano, 12% nos 2 anos seguintes. No entanto, apenas a primeira parte foi cumprida e daí toda essa deflagração de greve das Forças de Segurança em Minas Gerais, Gui, que inclusive na quarta-feira, já que não teve ainda um consenso, os encontros voltarão aí a se manifestarem. O governo tem feito a sua manifestação em torno do discurso de que a lei de responsabilidade fiscal ele tem que obedecer e que não pode dar mais do que 10,6% de aumento para o funcionalismo público estadual. E o pessoal da área de segurança tem 2 coisas aí que os estão deixando indignados. Primeiro, colocá-los numa vala comum. Tem que dar aumento, dá para todo mundo de maneira igual, passa o facão horizontalmente e aí o corte é esse. E outra, que eles se baseiam numa negociação já feita há 2 anos atrás, né? Lá em 2019, quando foi feita a negociação com esse governo, e ele prometeu fechou a negociação, dando os 42% de aumento escalonado de 3 vezes, né? 13, 12, 12. Deu só os 13, está faltando 12 e 12. E agora nem isso mais esses manifestantes estão querendo.
inflamou-se o pessoal da segurança pública no estado de Minas Gerais e eles já pegaram isso como guerra, né? Eles não aceitam mais qualquer negociação ou qualquer imposição do governador Romeu Zema. E o que nós vamos ter na quarta-feira é uma definição, é um divisor de águas. Nós tivemos algumas manifestações espalhadas aí pelo estado, tivemos uma grande lá em Belo Horizonte, né? Aliás, teve uma segunda de novo lá em Belo Horizonte na semana passada, no início do mês, e a promessa e o chamamento para essa grande mobilização do estado inteiro em Belo Horizonte no próximo dia 9, na próxima quarta-feira. Então essa mobilização, essa manifestação que nós vamos ter na quarta-feira será o divisor de águas para essa demanda do setor de segurança pública do estado. Para saber se eles vão afrouxar, vão sentar na mesa, vão negociar, vão arregar do que pediram, se vão amolecer alguma coisa para o governador, ou se vão botar o pé lá embaixo e falar, olha, aqui a gente não arreda o pé, aqui a gente não vai ceder absolutamente nada. E aí o governador estará em maus lençóis. E ele estará em maus lençóis não é culpa de absolutamente mais ninguém. A culpa é única e exclusivamente dele lá atrás, que fez uma negociação. Como se diz na política, por aí, a negociação não dura 24 horas, negociação às vezes é feita para não cumprir. E esse pessoal da segurança pública do estado de Minas Gerais não está indo nessa conversa, não. Olha, se você prometeu, negociou com a gente, virou regra e isso tem que ser cumprido. Então, a movimentação da próxima quarta-feira vai ser um divisor de águas em toda essa situação. Se o pessoal da segurança pública amolecer na quarta-feira, sinalizar para o governador que aceita sentar na mesa e negociar por menos, está tudo certo. Agora, se não, aí vai ser um gosto amargo para o governo. Se na sexta-feira, e que espera terminar com essa greve essa semana ainda. Ou seja, pode ser que ele tenha sinalizado, então, que deve, de alguma maneira, ceder a alguns pontos pedidos aí, né? Mas todo o secretariado dele, e ele que tem falado, secretário de governo, secretário de finanças, tem falado e tem dado entrevistas e tem falado sobre essa movimentação e sobre esse aumento para o funcionalismo público, batem o pé na argumentação de que não podem aumentar mais do que 10,6%, porque aí vai extrapolar o que permite a lei de responsabilidade fiscal, que ele não pode fazer isso. E aí vai depender da benevolência dos policiais, né? Civis, militares, penais e etc., esse pessoal da área de segurança pública. Se eles entenderem isso, está tudo certo, venceu o governador, né? Essa queda de braço. Mas, se eles entenderem que não e que devem continuar com a Operação Tartaruga, que devem continuar com a ideia de parar realmente a área de segurança no estado, e nós já estamos sentindo isso aí, nós já tivemos principalmente esse caldeirão, né, essa panela de pressão que é o sistema prisional no Brasil, já em Minas Gerais já começou a entrar em ebulição. Nós já tivemos ônibus queimados, reivindicação de preso, manifestação de preso dentro de cela, tentando quebrar presídio. Isso só vai crescendo esse movimento caso essa paralisação continue. E aí a restrição que bate lá no preso também, né? A visita no presídio, familiares visitando no presídio, visita íntima, banho de sol, tudo isso o preso fica prejudicado. E aquilo ali é uma panela de pressão sem tirar do fogo o tempo inteiro, né? Qualquer coisa, se ela travar um pouquinho a válvula, é explosão. Então, vamos ver o que vai dar essa negociação aí. Não acho que o comando das polícias no Brasil
estejam pensando em Minas, estejam pensando diferente do que os seus comandados, não. Acho que eles pensam da mesma forma. E aí até o pessoal da reserva, você está vendo aí nas redes sociais, o pessoal da reserva já saiu de novo para o campo e vamos embora para Belo Horizonte. Muito bem, vamos aguardar quarta-feira então. Vamos falar de saúde? Passado o período de carnaval, muita gente busca as avaliações médicas relacionadas principalmente com a saúde sexual. De acordo com os dados do Centro de Testagem e Aconselhamento de Patos de Minas, em 2019 foram contabilizados 105 novos casos positivos de HIV, sendo 80 homens e 25 mulheres. Em 2020, esse número caiu consideravelmente. Foram registrados 83 casos positivos, sendo 64 homens e 19 mulheres. Até o mês de novembro do ano passado, o registro de casos positivos para HIV cresceu para 107, sendo 73 homens e 34 mulheres. Muitas clínicas particulares têm sentido um aumento na procura pelos testes rápidos nesse pós-carnaval em Patos de Minas. Aqui na clínica a gente está realizando um check-up, que são alguns exames que pode estar sendo feito, que é o exame de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, e o hemograma também, que é para detectar infecções, alterações, e é muito importante estar realizando todos esses exames. O carnaval, por termos algumas aglomerações e tudo, nós não podemos dar enfoque apenas para o Covid, que é o que tem sido chave principal hoje em dia nos nossos, tanto nos jornais, tanto na televisão, tanto com a população em si. Os mesmos testes também são oferecidos de graça pelo governo. Nos postos de saúde de Patos de Minas, uma das infecções mais registradas é a sífilis. O que também chama a atenção dos especialistas é que a maioria das infecções são detectadas em pacientes acima de 60 anos. A AIDS, por exemplo, é a mais encontrada nessa faixa de idade. De acordo com esse médico, que atende na saúde primária, ainda existe muito preconceito do próprio paciente na hora de fazer os testes rápidos. Ainda existe um tabu, em se tratar de saúde sexual e reprodutiva. Então, o correto é a gente sempre explicar com muita clareza, a necessidade de se ter práticas, de promoção à saúde adequada, de usar métodos de proteção, sempre pensando na promoção à saúde mesmo, em evitar a questão de uma possível infecção sexualmente transmissível. O médico também explica que a AIDS não deve ser a única preocupação das pessoas quando o assunto é sexo sem camisinha. Há dezenas de doenças que podem ser transmitidas através de uma relação desprotegida. Quem tem mais de um parceiro e sentiu algo diferente, a dica é que não pense duas vezes em comunicar o parceiro. Porém, nem todas as infecções apresentam sintomas. As manifestações elas são diversas e dependem de acordo com cada patologia. Às vezes, algumas infecções podem ser assintomáticas, como o HPV no homem, às vezes pode não manifestar como lesão genital. A sífilis, muitas vezes o pessoal diagnostica ela e a pessoa já não tem sintomas, mas pode ser que ela não tenha notado a sintomatologia inicial, que muitas vezes é uma lesão ou ulceração, e essa lesão ela desaparece, se não tratada. Então a pessoa, por algum tempo, ela fica com a infecção latente. Ainda de acordo com um profissional de saúde, o mais importante é ter a prevenção. Sempre procurar a unidade de saúde da família do seu bairro, o profissional de saúde. É sempre bom esclarecer que, em caso de dúvida, basta vir no acolhimento, conversar com o enfermeiro, com o médico. A gente sempre esclarece essas dúvidas relativas à questão saúde sexual e reprodutiva. E conversar é a melhor maneira, tirar dúvidas é a melhor maneira. Até porque se tem esse serviço disponibilizado, Gui, a gente lembra claramente do que foi a AIDS quando surgiu, e hoje você vê que a AIDS ela pode ser controlada, ela pode ser, tem todo medicamento oferecido, inclusive na rede pública. Então esse cuidado com a saúde diante dessas infecções sexualmente transmissíveis, eles são necessários, mas dentro de um ambiente que hoje favorece muito mais, ou oferece muito mais recursos do que a gente viu aí há algumas décadas, com pessoas morrendo aos montes por causa dessas doenças. Claro que aí você vê a sífilis, por exemplo, que é uma doença muito antiga e continua com números crescendo, continua ocorrendo, mas tudo isso dentro dessa malha considerada pela saúde pública para poder fazer esse tratamento,
Olha, para você ver, né, o Serviço de Saúde Pública no Brasil é uma verdadeira colcha de retalhos, né? Porque nós não temos programas efetivos para evitar isso aí. Quando aparece uma coisa nova, aí se esquece daquilo e vamos tocar isso aqui, esquece aquilo lá. Doença sexualmente... Agora é IST, né? Resolveu 90% dos problemas mudando o nome. Mas, enfim, agora é IST. Então, olha, isso, IST deixa para lá, vamos concentrar aqui. Porque não tem capacidade administrativa e muitas vezes não tem até dinheiro para tocar todas as demandas nesse atendimento aí, mas os programas precisam ser tocados. Saúde pública, ela tem que ser feita de programa preventivo, que é a grande causa de existir a saúde pública no Brasil é o preventivo. Surgiu lá nos anos 60 aquela ideia, veio para os anos 70 e vieram costurando até chegar nesse modelo de atendimento público de saúde, que é o SUS hoje, que é muito bom, mas cheio de falhas. Para quem não tem nada, ter o SUS é muito melhor do que não ter nada. E o SUS funciona muito bem em determinados setores. Mas essa colcha de retalhos, ela devia ser remendada, porque precisa de programa constante, permanente, para evitar as ISTs, que ora diminuem um pouco e ora aparecem de novo, e aí perturba a população. É só ela ser esquecida, deixá-la no canto, que ela volta assustando todo mundo. E o que não pode é isso, né? Gui, ainda sobre saúde, para fechar, vamos atualizar os dados da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico desta segunda-feira aponta que 140 novos casos foram confirmados em relação ao informe anterior. 9.995 casos da doença foram confirmados. Não houve registro de óbitos no boletim de hoje, mantendo em 579 a quantidade de vidas perdidas para a Covid. Os casos ativos seguem em redução. Agora são 215 doentes se recuperando em casa. Ao todo, 8 patenses estão internados, sendo 5 em leitos clínicos e 3 pacientes em UTIs. Sobre a ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19 em Patos de Minas, são 4,44% nas UTIs e 3,92% das enfermarias. A ocupação total de leitos para todas as doenças, considerando as redes de saúde pública e privada, registrou nesta segunda-feira 57,86% nos leitos clínicos e 56,94% nas UTIs. As internações de pacientes confirmados ou suspeitos com a Covid-19 registrou 7 ocupações em enfermarias e 5 em UTIs. Pois é, de acordo com a Prefeitura, dos 140 casos que você viu aí registrados nesse boletim, 67 pertencem a datas anteriores, no período de 13 de janeiro a 1º de fevereiro. Com essa a gente encerra a nossa análise e o NTV News de hoje. Obrigado, Gui. Amanhã a gente se encontra. Estaremos aqui. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.